Ötzi, o homem de gelo encontrado no alto dos Alpes tiroleses em 1991, tinha pele e olhos escuros e provavelmente era careca. Seus restos mortais incrivelmente bem preservados, congelados sob gelo por cerca de 5.300 anos, revelaram 61 tatuagens por todo o corpo. Compreender como e por que talvez o cadáver mais estudado do mundo tenha entrado na arte corporal de Ötzi é fascinante. É novo por aqui? Então, não se esquece de deixar o like e se inscrever em nosso canal, para assim trazermos mais conteúdos como este. Sejam bem-vindos ao A análise inicial revelou que as tatuagens foram incisas com lâmina e depois saturadas com pigmento preto. Agora, as pesquisas mais recentes sugerem fortemente que uma ferramenta de mandrilamento de ponta única equipada com pigmento de carbono pode estar por trás da marcação. Um aspecto que identificamos é que muito do trabalho feito nessas tatuagens foi feito por cientistas que eram grandes cientistas, mas eles próprios não foram tatuados e não tinham experiência pessoal com a tatuagem, disse Aaron Deterwolf, autor principal do novo estudo. Tive inúmeras conversas com tatuadores profissionais ao longo dos anos, e quando você começa a falar sobre isso e a olhar as fotos, eles dizem, não, na verdade não foram cortados na pele, mas foram mostrados no ambiente sólido da ciência, explicou Deterwolf, um arqueólogo pré-histórico do Departamento de Arqueologia do Tennessee, que tem uma tatuagem semelhante à que está no pulso de Ötzi. O estudo, publicado em 13 de março no European Journal of Archaeology, revisou a literatura existente sobre as tatuagens de Ötzi e utilizou experimentos atuais para replicar antigas técnicas de tatuagem. A maioria deles estava na parte inferior da perna e tornozelos. Um no pulso esquerdo e um grupo na parte inferior das costas, ao redor da coluna cervical, disse Deterwolf. São linhas retas que em alguns casos se cruzam, mas na maioria das vezes são paralelas entre si. Variam de 2 linhas a 5 ou 6. Os pesquisadores analisaram quase todas as partes de Ötzi e seus pertences, pintando um quadro íntimo da vida no final do 4º milênio antes de Cristo. Agora, novas pesquisas fornecem uma melhor compreensão de como eram as tatuagens mais antigas conhecidas na história da humanidade e o significado da arte corporal. Os cientistas inicialmente acreditaram que Ötzi havia morrido congelado, mas um raio-x de 2001 revelou uma ponta de flecha em seu ombro que teria sido fatal. É possível que, ao mesmo tempo, o homem de gelo também tenha sofrido um ferimento na cabeça e tenha um ferimento defensivo na mão direita. O mistério em torno da morte violenta de Ötzi, quem ele era e como foi parar na garganta, atraiu interesse muito além do campo da arqueologia. Todos os anos, milhares de pessoas visitam seus restos mumificados, que estão expostos no Museu Arqueológico do Tirol do Sul, em Bolzano, Itália. A coleção científica existente de Ötzi é surpreendentemente extensa. O conteúdo de seu estômago forneceu informações sobre sua última refeição e origens, seu DNA revelou suas origens e aparência, suas armas revelaram que ele era destro e suas roupas forneceram um raro vislumbre do que os povos antigos realmente usavam. Num estudo de fevereiro de 2016, Deterwolf compilou um banco de dados de dezenas de exemplos de tatuagens antigas, incluindo decorações corporais encontradas em restos mumificados do Egito, China e dos Incas, que identificaram a arte corporal de Ötzi como o exemplo mais antigo conhecido de tatuagem. O projeto foi possível graças à tecnologia de imagem digital não destrutiva e à colaboração de arqueólogos e tatuadores. Quando todos juntamos as nossas cabeças, chegamos a hipóteses muito melhores e mais informadas sobre como estas coisas funcionam, disse ele. Um estudo de 2016 indica que a tatuagem é uma prática cultural difundida e de longa data que permite a adição permanente de pigmentos sob a pele de várias maneiras.
Os métodos incluem cutucar manualmente ou bater usando uma ferramenta de ponta única que pode ou não ter cabo, cortar e tatuagem subcutânea ou sutura na pele, usando uma agulha para enfiar um filamento ou tendão impregnado de tinta. No estudo de setembro de 2022, Detterwolf e colegas também testaram várias técnicas tradicionais usando 8 ferramentas feitas de ossos de animais, obsidiana, cobre e presas de javali, bem como uma agulha de aço moderna, um tatuador tradicional da Nova Zelândia e pesquisa cooperação. O escritor Danny Ridley fez tatuagens na perna. Detterwolf disse que as tatuagens no corpo de Otis têm bordas arredondadas, consistentes com uma tatuagem feita à mão, provavelmente feita de osso ou cobre. Em contraste, uma tatuagem incisa cria bordas nítidas porque as linhas são cortadas na pele. A ordem pode variar porque você coloca todos esses buracos individuais tão próximos uns dos outros e o quanto eles se sobrepõem. O resultado é uma espécie de jingle se você olhar para ele com uma ampliação alta o suficiente. Aquela que Otis carregava em seu kit era uma possível candidata, mas ainda precisa ser examinada detalhadamente para garantir que as marcas microscópicas de desgaste sejam consistentes com a função da tatuagem. No entanto, Detterwolf considera isso improvável. Parece mais um lenhador do que um estúdio de tatuagem. O novo conhecimento de como as tatuagens de Otis foram feitas provavelmente foi porque o método de piercing utilizado mostrou continuidade com as técnicas atuais de tatuagem. Foi o que disse o Dr. Matt Loder, professor de História e Teoria da Arte e diretor de Estudos Americanos da Universidade de Essex, na Grã-Bretanha. O verdadeiro encanto da história de Otis aos olhos modernos é o quão familiar ela parece. Qualquer pessoa que tenha sido tatuada, especialmente se tiver sido tatuado com ferramentas manuais, pode se identificar com os sentimentos que sentiria ao fazer a tatuagem, o processo pelo qual ele passou para aperfeiçoar suas tatuagens, disse Loder, que também é autor de Painted Pessoas, Humanidade 21 em Tatuagem. Ele não participou do estudo. Ser capaz de ter uma empatia tão forte com um homem que viveu há 5.000 anos é um elo extraordinariamente poderoso com o nosso passado humano partilhado. Por que Otis tinha tantas tatuagens? Uma explicação oferecida na literatura científica é que estas eram terapias antigas, algo semelhantes a uma forma antiga de acupuntura, em vez de arte corporal. Muitas tatuagens podem ter sido uma forma antiga de tratar dores nas articulações da região lombar, joelhos, quadris e pulsos. Não concordamos com a ideia de que possam ser terapêuticos. Acho que está tudo sobre a mesa. Só porque algo nos proporcionou cuidados terapêuticos não significa que não tenha valor culturalmente simbólico, disse Detterwolf. Marco Samadelli, pesquisador sênior do Moon Research Institute da Eurac Research, um instituto de pesquisa privado em Bolzano, disse que o trabalho era de alto padrão científico. Os autores não revelam a técnica de tatuagem de ponta com um instrumento de ponta única com certeza absoluta, mas fornecem explicações abrangentes e confiáveis, disse ele por e-mail. Samadelli pediu à equipe que continuasse pesquisando as tatuagens de Otis e como elas foram feitas. Atualmente não há planos para examinar a bolsa óssea e a presa encontradas no ICEMAN para ver se foram usadas como ferramentas manuais, mas espero que Aaron Detterwolf continue seu interesse e se junte ao comitê científico do Museu Otis para analisar e estudá-los. Agradeço a todos que chegaram até aqui e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.